Aí, consegui. Eu não sei, eu não vi a gravação de vocês, né, da semana passada. Mas eu ando pensando tanto nessa questão da autoestima, é engraçado, né? Essas coisas é meio junguiano, né? Quando você começa a pensar numa coisa, parece que ela começa a pipocar na sua vida, assim, cada vez mais. E desde que a gente vem falando de autoestima e autocompaixão aqui, esse tema ele tem sido tão recorrente, sabe? Não sei, nos grupos, assim, sempre acaba surgindo esse assunto, na clínica também, né? Eu acho que tá um. Não sei se a gente está se sentindo com menos autoestima nesse momento de pandemia, né? Eu queria, assim, começar ouvindo vocês um pouco, como é que tá, como é que esse tema ele ressoa para vocês, né? E se vocês têm pensado alguma coisa em relação à autoestima. Especificamente a autoestima, não. Mas, assim, que o coletivo está com uma energia baixa, tá. Essa, eu acho que junta a pandemia com o desgoverno, para todos os lados que a gente olha, essa incerteza. Então, eu acho que fica assim, eu me sinto assim, devagar, lenta. Eu quero fazer as coisas, eu preciso de mais energia, mas não tem a ver com autoestima, não. E aí eu tenho buscado sair, encontrar com os amigos. Aqui em Brasília já tem uns cafés abriram embaixo das árvores, que eu achei isso maravilhoso. E aí eu vou. Comecei a remar semana passada no lago, aí eu vou. Natureza, em contato com a natureza, mas tem no ar uma tristeza, assim, um desalento. Não tem muito a ver, para mim, não tem muito a ver com autoestima, não. Não sei as colegas. Mas agora você falando me fez pensar que talvez seja isso mesmo, sabe? A gente está se sentindo, né, para baixo, assim, esse estado meio de desalento, né, causado pela pandemia, assim, e E o talvez desgoverno, eu acho que para mim, que pesa mais é o desgoverno, sabe? Aquela coisa assim, mas como é que ele faz um negócio desse, pelo amor de Deus? Como é que tem gente que apoia, pelo amor de Deus? Aí respiro fundo e me recolho. Só que essa recolhida vai ao encontro da minha impotência. Não posso fazer nada. Então, dá um bom desalento. As crianças nervosas, agitadas, as crianças que eu me refiro aos meus netos, né? Então, assim, me dá assim não é desespero, é uma tristeza. Eu acho que eu fico triste, aí eu entro em contato com essa tristeza. Vamos sentar na calma e aguardar. E interessante que eu estava lendo um livro do Jon Kabat-Zinn, Aonde Você Vai, é lá que você está, maravilhoso. E ele fala que no budismo não existe esse termo autoestima. E aí eu achei bem interessante. Eu falei, é mesmo, ou você está com estima ou não está. Agora, a autoestima, você se estimar, é interessante como que a gente desenvolve umas questões, nós ocidentais, né? Umas coisas assim que fogem um pouquinho de um mundo mais simples, mais prático. Interessante isso. Mas eu acho que eu tenho sentido, talvez, ouvindo você falar, Lani, que talvez a nossa resposta a esse desalento, né, e que nem acho que alguém colocou aqui no chat, né, esse luto. Ah, Janine, que legal que você tá. Esse luto, né, acho que a resposta cultural é autoestima, né, e aí vem, não, preciso cuidar da minha autoestima, né, e aí eu não sei o quanto que isso de fato ajuda, né? Porque tá muito difícil também a gente fazer coisas que sustentem a nossa autoestima, porque a autoestima tem a ver com resultado, né? Tem a ver com conquista, digamos assim, né? É uma estima baseada em entrega, né? Em resultado mesmo, né? E quando a gente não entrega, a gente fica com pouca estima, né?
Eu acho que não foi nesse grupo, né, que a gente estava falando, que a autoestima é meio que um amor condicionado, né? Eu gosto de você só se você entrega o que eu quero, né? Então é meio isso, assim, eu acho que talvez a gente esteja tentando responder a esse incômodo da pandemia com isso, né? Não sei. Eu sinto mais carência do que baixa autoestima. A carência de um abraço, de um afago, de encontros. Então, eu sinto mais essa falta de uma rotina de afazeres e de uma liberdade também, sabe? Adorava ir para o cinema à tarde, essas coisas assim, que eu podia até ir sozinha para o cinema, mas ver as pessoas sem máscara, eu achava assim fluido, sabe? Um encontro fluido. Vou comprar uma pipoca, eu converso com a vendedora, essas coisas assim mais suaves do dia a dia. É, como alguém aí colocou, é um luto, mas eu não percebo sendo tocada na autoestima, não. Eu percebo um sentimento de desalento mesmo, então tá, não dá para fazer nada, sabe? Igual uma lamparina, que a vela, quando abaixa, ela apaga, mas a lamparina, quando está acabando o querosene, ela vai diminuindo a chama. Eu sinto isso. Eu não percebo como autoestima, mas eu sinto, sim, uma questão de energia mesmo. Né? Ai, nossa Senhora, é mesmo? Ah, tá. Tem momentos que eu entro assim no meu cantinho e fico ali só respirando. Não faço mais nada, fico só respirando, esperando o dia passar. O sol vem e vai embora. O sol vem e vai embora. Aí eu penso assim, bom, pelo menos eu estou contribuindo. Não estou indo para a rua, tenho que ficar em casa, então vamos. É para ficar isolado, então vamos ficar isolado. Mas é desafiante, bem desafiante. O que me acalma, assim, aí eu busco uns extremos, tipo, mas pelo menos não vai cair uma bomba aqui em casa. As pessoas que estão andando não vão receber uma metralhada de algum soldado, né? A guerra ela é mais interna, pessoal, individual, do que a coisa acontecendo realmente, né? Não tem um tsunami, não tem um terremoto, então assim é uma questão de tempo. Então vamos pegar a mão do tempo e vamos indo. Em algum momento passa. Sim. Bom. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Pode abrir o microfone. Ou atender ao chamado de fazer a prática de hoje. Alguém tem vontade de fazer a prática? Então tá, ó. Vocês mudarem de ideia depois, tá? A gente pode, semana que vem, aí alguém faz. Mas eu acho legal, assim, sabe? A gente ter essa possibilidade, assim, essa oportunidade, né? A gente estava falando enquanto as pessoas estavam entrando, acho que só a gente se colocar, né? E aí, como é que seria, né? Como é que seria se eu guiasse a prática? O que eu guiaria? Como é que eu me sentiria, né? Acho que esse exercício já é uma prática, assim, né? Para a gente se perceber como que a gente se relaciona com essas questões de autoestima, né? Disposição ao grupo, como que a gente, de repente, pode usar autocompaixão nesse momento, né? De exposição, assim. O Chris Germer, que é um dos criadores, né, do programa do MSC, ele fala que uma das grandes lições assim que aproximaram ele da autocompaixão foi uma foi uma vergonha muito intensa de falar em público, assim, que ele conta que ele já era praticante assim de muitos e muitos anos de meditação e que
E ele continuava com muita vergonha de falar em público, a ponto disso prejudicar a carreira dele, sabe? Ele não conseguir participar de congressos, fazer apresentações, já como um grande nome, né, dentro da psicologia clínica, assim. E que aí ele se deu conta que isso que ele sentia era vergonha, né? Não era ansiedade, né? Que ele fala que ele sempre tentou cuidar disso como uma questão de ansiedade, né? Uma ansiedade diante do público, uma ansiedade de exposição, e tentar, né, trabalhar isso com meditação, respiração, e não funcionava, né? E quando ele entendeu que era vergonha, ele pôde se conectar com a humanidade compartilhada e se oferecer compaixão por isso, assim, ele diz que isso foi um giro, assim, na vida dele, e isso foi um mergulho pessoal, né, dentro da autocompaixão, assim. Então, para mim, pessoalmente, a humanidade compartilhada nesses momentos realmente ajuda muito, né? Você se conectar, você saber que todas vocês que estão aqui, né? Se tivessem no meu lugar, teriam as mesmas sensações, né? De vergonha, de repente, de receio, né? Medo de julgamento. Isso é muito humano, né? E pensar em como a gente se ajuda, né? Quando a gente consegue abrir nosso coração e falar o que está sentindo, e poder dividir o que a gente está aprendendo, né? Tudo isso traz uma sensação muito grande de conexão e de humanidade compartilhada, e que ajuda a gente a superar a vergonha, né? Com autocompaixão, assim, com autocompaixão. Eu acho que a vergonha, ela vem de uma questão relacionada à autoestima, né? E a gente pode abraçar isso com autocompaixão. Então, o convite está sempre aberto, tá? Quando vocês quiserem, o espaço está aberto para vocês oferecerem prática. E pensando numa prática hoje, eu queria fazer com vocês uma prática do programa não, da terapia focada na compaixão, que é cor compassiva, né? Que é uma prática que a gente não faz muito, assim. Poucas vezes eu recebi, né, instruções, assim, e fui guiada nessa prática. É uma prática tão gostosa, assim, ela conecta a gente com esses sentimentos de compaixão e de amorosidade através de um outro lugar, né, que não é o lugar cognitivo, mas através da imagem, através da cor, né? Eu achei muito interessante, assim, a primeira vez que eu vi como que a habilidade, né, do Paul Gilbert, que é o psicólogo que criou a TFC, em perceber, né, o potencial da cor como uma estratégia, como um meio hábil para a gente acessar isso dentro da gente, né? Enfim, eu não sei detalhes, assim, se ele trouxe essa prática, de repente, de alguma prática do budismo, né? Mas mesmo dentro do budismo, eu não conheço práticas que usam só a cor, né? Como ele faz nessa prática. Então, eu vou guiar essa prática para vocês hoje, tá? Chama cor compassiva. Eu vou tirar a câmera aqui, só para eu poder ficar mais pertinho. Então, vocês podem encontrar uma posição confortável. Sempre lembrando que a nossa primeira preocupação, nosso primeiro cuidado quando a gente faz prática é cuidar da nossa postura. Então, deixem os pés bem apoiados no chão, coluna ereta, dando uma boa sustentação para o nosso corpo, peito aberto, os ombros para trás, relaxados. O osso externo, esse bem aqui na frente do peito, levemente levantado. Cabeça ao longo do tronco. E a gente coloca o nosso corpo numa posição que favoreça a nossa meditação, que favoreça a nossa prática.
Talvez a gente possa colocar um sorriso no rosto, perceber como isso afeta todas as nossas sensações. Esse simples sorriso, como ele muda, como ele afeta as nossas sensações internas. E a gente pode sentir o poder que esse corpo e essa mente têm atuando juntos. Nosso corpo influenciando nossa mente e vice-versa. E a gente começa fazendo algumas respirações bem profundas, enchendo bem os pulmões de ar, levando o ar até o abdômen, sem pressa nenhuma, soltando o ar bem devagarzinho. Também sem nenhuma pressa. Enchendo todo o pulmão de ar até o abdômen, soltando bem devagar. Se permitindo respirar tranquilamente por esses minutinhos de prática. Sentindo o seu corpo respirar sem esforço, sem qualquer necessidade de controle. Saboreie esses momentos de respiração profunda e lenta. Talvez soltando qualquer ponto de tensão que você tenha no corpo. Aprofundando esse relaxamento. E agora eu convido vocês para trazer à mente uma cor que você associa à compaixão. Uma cor que para você está associada a uma sensação de calor, de amabilidade, de paz. Pode ser uma cor específica ou uma combinação de cores. E você pode trazer essa cor à mente como uma luz, ou como uma névoa dessa cor, ou como quer que essa cor surja na sua mente. Está bem se você tiver uma sensação sutil dessa cor. Simplesmente escolha uma cor e traga à sua mente. Sem se preocupar se você está fazendo isso certo. Apenas confie no que surgir na sua mente. E imagine que essa cor compassiva te rodeia e te abraça. Como se você estivesse imersa nessa sensação de estar rodeada e contida nessa cor. Mergulhada nessa cor. E imagine que quando você respira, a cor entra pelo centro do seu peito e começa a fluir pelo seu corpo. Aproveite essa sensação por alguns instantes.
Você sendo invadida por essa cor, tomada por essa cor, abraçada. E à medida que isso acontece, imagine que essa cor contém em si as qualidades de calor, força interior, sabedoria, principalmente a qualidade da amabilidade, que gradualmente se espalha pelo seu corpo enquanto você respira. Você também pode imaginar que a cor se espalha não só pelo seu corpo, mas também pela sua mente, trazendo essa qualidade calorosa para esses espaços, suavizando a sua mente, trazendo essa qualidade calorosa que nutre, que cuida, que cura. E ao imaginar essa cor compassiva, considere que a intenção central dessa cor é te ajudar, te dar força, te dar apoio. Caminhando para o encerramento dessa prática, a gente pode, por mais alguns instantes, perceber como é estar na presença dessa cor, envolvida por essa cor, se deixando nutrir por ela por mais alguns instantes. Lembrando que ela está sempre disponível para a gente. Esse lugar que essa cor representa, esse remédio, esse cuidado está sempre disponível para a gente. E aos pouquinhos a gente vai encerrando essa prática, deixando que essa cor se dissolva, sentindo novamente o nosso corpo, nossos pés apoiados no chão. E ainda com os olhos fechados, talvez a gente possa oferecer para o nosso corpo algum movimento que ele esteja precisando. Talvez se espreguiçando, mexendo a cabeça, os ombros, se dando o seu tempo para abrir os olhos e voltar para o nosso estudo. Tudo bem, pessoal?
Alguém já tinha feito essa prática antes, ou alguma prática usando cores? Não? Alguém quer comentar um pouquinho como é que foi a experiência? Dividir um pouquinho da experiência? Ai, aula de yoga, Fê. Legal. Eu já fiz quando direciono a cor, quando falo assim, uma luz dourada ou uma luz amarela, né? Uhum, Mas uhum, quando falo da cor, veio muito rápido, assim, que é o verde, uhum. esse Ai, verde que da, legal. da árvore, assim. Uhum, E foi gostoso ficar aí depois, no meio da meditação, lembrei, o verde é a cor da cura, que coisa boa, uhum. né? É mesmo. E foi bem aconchegante, assim, me senti assim, abraçada. Que bom. Ai, bom te ver, Janine. Que bom que Não você é pode também, você tá participar. tão linda. Tava com saudade também. Obrigada, obrigada. Esse tipo de prática, né, que usa imagem, que usa cor, eles falam que são práticas down-up, né? Assim, tem práticas que eles falam que são top-down, que são práticas que vão mais do cognitivo para o corpo, e tem práticas que acessam direto o corpo e que ajudam a gente a enfim, ter alguns insights, né? Então, por isso que é dar um up, né? É de uma coisa muito não verbal, muito não cognitiva, que é a cor, né? Que traz e que acessa algumas qualidades que a gente não precisa pensar, né? Que é igual a sensação, né? Que vem do corpo, é uma coisa que vem da imagem, por exemplo, né? Imagens religiosas, por exemplo, né? São imagens que sim, a gente aprende culturalmente, mas que a imagem ela faz a gente acessar algum lugar que não é cognitivo, no sentido de que a gente não pensa, né? Estou vendo uma imagem, construindo essa ideia, a gente acessa muito diretamente, né? Um lugar de mente, né? Como no budismo fala que a gente acessa uma paisagem, né? Uma paisagem mental, assim. Então a cor é a mesma coisa, leva a gente para um lugar que não é cognitivo, a gente acessa diretamente, né? Vocês conseguiram, assim, vocês sentiram isso? Faz O Fê, sentido? Oi? oi. No começo eu não conseguia decidir a cor, né? Aí, quando você falou, pensa numa cor e tal, não conseguia decidir, né? Entre duas cores. Aí depois, quando você foi falando, pode ser qualquer cor, mistura, né? É engraçado como a gente sempre tem que ter alguma coisa, né? Alguma Uhum. decisão, alguma coisa, né? Aí aquilo me deixou mais à vontade. Aí eu fiquei com as duas cores, já que eu não sabia decidir. Uhum. E aí entrou uma outra cor, né? E aí eu consegui ir me soltando, né? Uhum. E no fim, engraçado que quando você estava falando isso, às vezes eu acho que eu não sou normal, mas eu fiquei dançando com a cor. Engraçado, quer dizer, ela dançou comigo. E não tinha rosto, sabe? Uhum. Era as mãos, eu lembro das mãos da cor, né? Os dedos finos, assim, e me trouxe uma sensação tão gostosa de liberdade, sabe? E eu fiquei dançando o tempo inteiro. Ela ficou dançando comigo. Dançar de dançar De mesmo? Dança. dançar, de me pegar e de me levar, não a dança agitada, mas uma Uhum. dança assim, nem sei que dança que é, mas gostou, assim, uma coisa me pegava com aqueles dedos compridos, assim, nas três cores, foi Nossa, que gostoso, legal, que legal. É uma foi muito liberdade, bom. né? Eu acho que você Eu me senti se assim, permitiu. uma sensação assim de liberdade mesmo, e trouxe alegria. Muito bom, foi muito bom. Não, e liberdade também para experimentar isso que veio, né? Porque imagina, né? No começo da É, prática, você não ia falar, não, então vou dançar com a cor. Não, né? Foi uma coisa que foi não, acontecendo, né? foi acontecendo, assim, eu nem sei, ela veio e a cor dançou comigo, foi tão bom, foi muito bom, obrigada, foi muito bom. Ai, que legal. Que bom. Fernanda, eu Oi. também queria falar um pouquinho.
Eu queria até retomar um pouquinho de como que esses encontros têm repercutido assim para mim, né? Já tem tempo que eu tenho tentado retomar, acho que uns 2 encontros que eu estou vindo. E no encontro retrasado, teve uma colega, que eu acho que ela não está hoje aqui, se eu não me engano, o nome dela é Gisele, mas eu não tenho certeza. Ela deu um depoimento falando de cura, né? Ela acho que ela é enfermeira e está na linha de frente. E eu tenho tomado muita birra dessa palavra cura, sabe? Porque tem um monte de guru aí prometendo um monte de cura, né? Então, para mim tem soado assim bem como uma birra mesmo, né? E trazendo a prática que a gente fez na semana passada de trazer uma voz compassiva, né? Falar do crítico interno, e aí veio também essa questão de cura, né? E aí eu fico assim, né? O meu autocrítico fica: cura do quê, Adriana? Você não está doente, você nem está na linha de frente, você tem, né? Uma posição privilegiada, seus atendimentos estão quase todos sendo online, então você não tem do que se curar. E a voz compassiva, né, veio e trouxe a palavra de cuidado, autocuidado, né, eu acho que faz mais sentido também com autocompaixão, porque quando eu penso cura, eu penso que é uma coisa que, como um remédio mesmo, né, eu vou me curar daquilo e eu não preciso mais. E acho que a autocompaixão é uma coisa contínua, como um autocuidado, né, como tomar banho, como escovar os dentes, um cuidado contínuo, né. E hoje, quando você trouxe a palavra cura, né, e a luz, eu direcionei lá para as pessoas que realmente precisam, né, já que eu não preciso dessa cura. Eu vi um movimento de luz como se fosse irradiando de mim para as pessoas que precisam, né, É isso que eu queria Nossa, que interessante. Mas deixa eu ver se eu entendi, assim. Você está tomando isso que você sente quando você ouve a palavra cura como uma voz autocrítica sua? Eu não sei, achei super pertinente o que você trouxe. Eu tenho um autocrítico muito, muito acerbado, né? Assim, eu tive um pai que fez muita comparação, e eu entendo que as motivações dele eram para motivar a gente, né? Comparar para motivar. Mas aí é sempre assim, né? O meu autocrítico vem, ó, tá vendo? Uma pessoa que tem, por exemplo, ela tem muita dificuldade de aprender inglês, línguas. E aí eu vejo uma pessoa que teve menos oportunidade de estudo do que eu e fala muito bem, né? E vem o autocrítico e fala, tá vendo? Você teve todas as oportunidades, não soube aproveitar, né? Fulano ali, ó, teve menos oportunidade, fala melhor do que você e tal. Então, quando eu pensei em cura, né? E fico escutando essa palavra cura, né? Nas práticas de autocompaixão, me vem o crítico interno, né? Nesse sentido, cura do quê? Né? Cura, você não está doente nesse momento, você não está precisando de uma cura, né? Então, aquilo estava me incomodando, né? Essa palavra cura, para mim, naquele momento, né? E, assim, não estou julgando de forma nenhuma, né, gente? Tem gente que se sente bem com isso. Quando a colega trouxe no encontro retrasado essa coisa de cura, né? Para ela que está na linha de frente, que realmente, né, está ali vivenciando, é muito mais difícil, com certeza, né? E aí veio o meu crítico da mesma forma, né? Eu não estou na linha de frente, né? Apesar de eu ser uma profissional da saúde, meus atendimentos não são com as pessoas que estão com Covid, né? A maioria dos meus atendimentos são online, então eu não estou me expondo tanto, né? Então aí vem de novo o crítico interno, né? E aí a minha voz compassiva no exercício que a gente fez na aula passada foi nesse sentido, né? De buscar uma palavra que não fosse tão... que não me levasse tanto para o meu crítico interno, né? E aí a palavra cuidado e autocuidado fez mais sentido para mim naquele momento. Eu achei super, super pertinente o que você falou dessa, né, comparação assim da cura com a autocompaixão. Acho que realmente faz mais sentido falar em autocuidado do que falar em cura, né? Você foi falando, me lembrou também assim um pouco do que a gente pensa na psicologia, né? Não tem ninguém quebrado, assim, então a gente não usa ferramenta, por exemplo, né? Não tem ninguém para ser consertado, né? E eu acho que, enfim, talvez seja um cuidado importante para ter. Mas, ao mesmo tempo, sabe o que me veio também? Assim, que
que não sei, assim, todo mundo tem alguma coisa que precisa desse autocuidado também, né? Que a gente não fale de cura, talvez, né? Que eu entendo que traz um pouco, talvez, essa zona mais né? Complicada, assim. Mas que, às vezes, é difícil, né? A gente... Enfim, a gente abraçar essas partes nossas que precisam mesmo desse autocuidado, ou que precisariam dessa cura, tá? Se fosse assim que a gente fosse chamar, né? Partes nossas que precisam desse cuidado sanador, né? Esse cuidado de restauração mesmo, né? No sentido de integração, né? Não no sentido de... Eu acho que eu entendi, assim, eu achei super importante o que você falou, sabe, Dri, cura, às vezes, remete para uma coisa que a gente precisa, tipo, uma doença que a gente precisa tirar dali, né? Uma coisa mais pontual, e não é né? isso. É um outro tipo de cuidado, né? Não, a gente não está tentando extirpar nada, né? Mesmo essas zonas difíceis, a gente quer cuidar mesmo. Muito bom. Muito bom, gente. Mas alguém quer trazer alguma coisa? A gente passa para a leitura. Vamos ler, então? Mas essa parte do livro me fez pensar bastante, viu? Não sei vocês. Alguém quer ler? A gente vai dar para... e pedir desculpa, viu, gente? Eu tentei ligar aqui o computador para espelhar, eu não consegui. Então, quem está sem o livro, vamos acompanhando no som mesmo, tá? Alguém gostaria de ler? Não sejam tímidas. Eu posso ler. Ótimo. A gente vai retomar o Lago de Narciso, não é isso? Isso. Os narcisistas têm a autoestima extremamente elevada e estão muito felizes a maior parte do tempo. Eles também têm concepções infladas e irreais da sua própria atratividade, competência e inteligência, e se sentem no direito a um tratamento especial. Narciso, que deu nome ao narcisismo, era o filho do deus Céfiro e da ninfa Liriópe. Ele se apaixonou por sua própria imagem refletida em um lago e ficou tão fascinado pelo que viu que ficou paralisado. Não conseguiu mais se afastar da água e definhando até a morte. Na psicologia moderna, o narcisismo é normalmente medido pela pontuação alcançada no inventário da personalidade narcisista, que inclui itens como: eu acho que sou uma pessoa especial, eu gosto de me olhar no espelho, e se eu dominasse o mundo, ele seria um lugar melhor. As pesquisas geralmente descobrem que as pessoas com alta pontuação nessa escala também relatam estar muito satisfeitas com sua vida. E quem não amaria um show no qual o papel principal é seu? Os narcisistas são pegos, na verdade, numa armadilha social. Embora achem que sua grandeza pessoal é admirada pelos outros. Seus amigos e devotos, na verdade, os narcisistas quase sempre afastam as pessoas ao longo do tempo. Sua autoconfiança e arrogância impressionam no início, mas os seus relacionamentos costumam desmoronar depois de um tempo.
A maioria das pessoas relata não gostar de quem apresenta traços de narcisismo. É difícil sentir-se compreendido ou satisfazer suas necessidades quando seu parceiro é tão auto-absorvido. Muitas pessoas acreditam que, no fundo, os narcisistas se odeiam e sua imagem inflada é apenas um disfarce para a insegurança. Essa ideia tem penetrado a mídia popular americana. Ao discutir os problemas de jovens estrelas como Lindsay Lohan e Paris Hilton, por exemplo, um comentarista de TV disse: "Elas têm tudo o que sempre quiseram na vida, finalmente conseguiram ter seus rostos na televisão. Enquanto isso, uma vozinha interior está dizendo: você ainda não é boa o suficiente, não é boa o suficiente." Presume-se assim que uma autoestima maior deveria curar o narcisismo. Contudo, uma pesquisa mostrou que essa suposição é falsa. Os cientistas descobriram como avaliar as atitudes inconscientes usando algo chamado de tese de associação implícita, TAI. O exame mede em um computador a rapidez com que as pessoas associam os rótulos "sou eu" e "não sou eu" com palavras positivas, como "maravilhoso", ou com palavras negativas, como "horrível". Os participantes que associam rapidamente "sou eu" com palavras positivas, mas são lentos para associar "sou eu" com palavras negativas, são classificadas como portadores de uma autoestima elevada e implícita. O padrão inverso indica baixa autoestima implícita. Narcisistas se acham maravilhosos, tanto implícita quanto explicitamente. Paris Hilton afirmou: "Não há ninguém no mundo como eu. Acho que cada década tem um ícone loiro como Marilyn Monroe ou a princesa Diana. Agora eu sou esse ícone." Essa declaração não parte de alguém com uma insegurança profunda. Tentar ajudar um narcisista dizendo para se amar mais é tão eficaz quanto jogar gasolina no fogo. A metáfora do incêndio é a mais adequada. Quando recebem atenção e admiração que acreditam merecer, os narcisistas se posicionam no topo do mundo. O problema surge quando sua posição de superioridade começa a ruir. Ao ser confrontado com críticas negativas, o narcisista, em geral, responde com sentimentos de raiva e desafio. Num estudo clássico a esse respeito, os investigadores examinaram o comportamento dos narcisistas quando seu ego era ameaçado. O estudo solicitou que as pessoas escrevessem um ensaio sobre uma questão importante. O texto supostamente seria lido e avaliado por alguém na sala ao lado, outro participante desconhecido da pesquisa, que na verdade não existia. Os pesquisadores emitiam comentários aleatórios sobre os ensaios, como: "Este é um dos piores textos que eu já li", ou "Sem sugestões, grande ensaio." Na etapa seguinte, os participantes foram informados que eles e seus parceiros competiriam para pressionar um botão o mais rápido possível depois de resolver um problema simples, e o mais lento ouviria um ruído desagradável. A tarefa foi fraudada, é claro. Os participantes foram mais rápidos e puderam definir o nível e a duração do ruído para seu parceiro fictício, a mesma pessoa que acreditavam ter avaliado seu ensaio. Os narcisistas que tinham recebido um feedback negativo foram os mais violentos, escolhendo ruídos longos e altos como retaliação pelo insulto. Quando narcisistas são humilhados pelos outros, sua retaliação pode ser rápida, furiosa e até mesmo violenta. A sua raiva tem uma função importante: desvia a atenção do seu eu na direção dos outros, que podem ser então responsabilizados por todas as emoções ruins que ele esteja vivenciando. Esse padrão ajuda a explicar por que o médico Otto Kernberg refere-se à violência presente nas pessoas que matam nas escolas como narcisismo maligno. Eric Harris e Dylan Klebold, os atiradores de Columbine, comentaram atos horríveis em retaliação a insultos relativamente pequenos que ouviram de atletas da escola. Em suas mentes egocêntricas, os atletas tiveram o que mereceram. Poucos dias antes de apertarem o gatilho em direção aos seus colegas Eric e Dylan, disseram rindo: "Vai ser divertido ter o respeito que merecemos."
Se você já conheceu um narcisista, percebe que esse padrão é muito familiar. A necessidade da demanda por respeito é constante. Os narcisistas estão sempre tentando se agarrar a esse sentimento indescritível de elevada autoestima. A ira que toma conta quando o seu precioso ego é posto em xeque pode ser verdadeiramente destrutiva. Minha amiga Irene me contou uma vez a história de uma mulher que tinha todas as características de uma narcisista clássica. À primeira vista, jamais adivinhariam que Susan era tão autocentrada. Ela estava acima do peso, sobrecarregada de trabalho e não tinha muita vida social. Mas a sua paixão na vida era ajudar as crianças carentes. Ela se engajava em missões voluntárias em países do terceiro mundo pelo menos 2 vezes por ano e oferecia uma ajuda muito eficaz. Infelizmente, foi duro para Irene perceber que Susan estava usando seu trabalho de caridade principalmente para se sentir superior. Susan se dizia uma das maiores especialistas do mundo sobre problemas de desnutrição em crianças do terceiro mundo e claramente se via na posição de redentora dos fracos e oprimidos. Gostava de dizer às pessoas que o seu sonho era abrir um banco de alimentos onde poderia alimentar crianças desnutridas todo ano. Quando Irene inesperadamente recebeu uma quantia grande de dinheiro, pôde fazer o sonho de Susan se tornar realidade. Decidiu fundar uma organização sem fins lucrativos e construir um banco de alimentos em Bangladesh rural, empregando Susan como gerente. Em vez de ser grata por essa assistência, Susan começou imediatamente a se voltar contra Irene. Falava mal da amiga pelas costas, reclamava para quem quisesse ouvir sobre trabalhar com uma mulher tão estúpida. Estava disposta a ser a gerente do banco de alimentos para o bem das crianças, mas seria uma penitência fazê-lo sob a supervisão de alguém tão incompetente. Então, Susan começou a espalhar falsos e desagradáveis rumores que atacavam o caráter e a integridade pessoal de sua amiga. Felizmente, um conhecido contou para Irene o que estava acontecendo cerca de uma semana antes de o banco de alimentos abrir, e ela conseguiu terminar seu contrato com Susan bem na hora. Irene sentiu como se tivesse recebido um tapa na cara, mas depois de um tempo começou a perceber que o comportamento de Susan não era pessoal. Susan tinha pintado um retrato brilhante de si mesma como salvadora do mundo. Por isso, a posição de receber em vez de dar assistência foi demais para o seu ego suportar. Susan desenhou Irene como diabo para poder manter sua própria imagem de anjo. Infelizmente, o narcisismo é mais comum do que você imagina entre as pessoas que fazem boas obras no mundo. Quando a força que conduz a filantropia é a busca da autoestima elevada, mesmo belos atos de caridade podem ser manchados por um ego carente e ganancioso. Muito bem. E aí, gente? Ai, tá bom, Mari. Um beijo. Eu achei super forte essa parte do livro. Não sei se é porque, enfim, né? É o meu mundinho, né? Assim, dos cuidadores, né? Assim, é psicólogo, são pessoas que trabalham com meditação, com compaixão, né? É um pouco... Enfim, assim, me ressoa muito como uma reflexão que quem trabalha com cuidado dos outros precisa fazer, assim, sabe? Porque acho que é muito fácil a gente se agarrar a esse sentimento gostoso, né, que vem de uma autoestima, porque você tá vendo como que o que você faz é bom para as outras pessoas, sabe? Como que a gente cai nessa posição mais narcisista às vezes, sabe? Para mim, me fez pensar um pouco nisso. E vocês? Me lembrou muito o que eu já li sobre mães narcisistas. E como isso chega no... em quem é criado, né, por mães narcisistas. E eu estava relendo, né, e rindo assim.
Muito minha mãe. Sei. É isso. Você conseguiu identificar um pouquinho, assim. Eu já tinha lido, né? Já tinha buscado, assim. Aí quando eu vi, assim, no texto, eu fiquei, nossa, em ações, assim, que você nem imaginaria, assim. E aí entender que aquela ação é por conta disso, né? Bem interessante. Uhum. Me fez lembrar um pouco do momento atual que a gente está vivendo, né? Que é um interesse de egos aí, né? Dos políticos, né? Diante dessa pandemia, né? Uhum. Falam que o Trump, né, é um super narcisista, assim, né? Vira e mexe aparece umas coisas assim, né, que fazem essa avaliação psiquiátrica dos políticos. Mas e eu achei bem interessante isso que ela fala, né, que às vezes quando você vê alguém nessa posição narcisista, às vezes você pensa, a pessoa ela sente tão mal, né, consigo, assim, tem uma autoestima tão baixa que ela precisa baixar os outros para poder se sentir bem, né? E o que ela está falando aqui é não, se a pessoa ela está nesse lugar mais narcisista, é porque a autoestima dela está muito grande, né? Não é porque a autoestima dela está baixa e ela usa isso como uma estratégia de defesa, né? Para se sentir melhor, ao contrário. Acho que talvez uma chave assim do que ela está falando está aqui, né? O problema surge quando a sua posição de superioridade começa a ruir. Ao ser confrontado com críticas negativas, o narcisista, em geral, responde com sentimentos de raiva e desafio, né? Eu não sei, eu acho que quando... Enfim, acho que não é generalizar, né? Mas, às vezes, se essa postura, né, mais egocêntrica, ela está relacionada a uma baixa autoestima, uma crítica vai bater em outro lugar, né? Não na raiva, no desafio, né? Foi um pouco essa distinção que ela foi fazendo. Enfim, fiquem super à vontade para abrir, gente. Eu estou falando só porque realmente essa parte do livro ela me fez refletir muito, assim, porque é um livro que a gente fala muito de baixa autoestima, né? De autocrítica elevada, de dúvidas em relação às suas qualidades, né? Geralmente ela está falando disso, né? E eu acho super importante ela trazer isso também, né? Que o contrário, né, de uma autoestima super elevada também não é bom, né? Que uma autoestima baixa não é bom, mas uma autoestima muito elevada também não é bom, leva a gente para esse outro lugar que também não é legal, né? Fernanda, eu não sei se eu não entendi direito, mas também, para mim, fica parecendo que a pessoa não tem uma autoestima, né? Na verdade, ela disfarça para ela mostrar que ela tem uma autoestima, ela precisa pisar nos outros, né? Humilhar os outros e se sentir superior, né? Então, no fundo, não é uma autoestima. Seria isso? Não, cara, eu entendi que ela fala o contrário, porque ela fala até que falar para essas pessoas que precisam se amar, que elas precisariam se amar mais, ter mais autoestima, é que nem jogar gasolina no fogo. Eu entendi que ela está falando enfim, que essas pessoas têm, realmente elas se acreditam muito boas, assim, né? E aí quando os outros vêm e falam, não, você está fazendo errado, elas ficam furiosas, tipo, como assim? Você não está vendo quão boa eu sou? Tô aqui tentando salvar as crianças, assim, sabe? Você
está me atrapalhando. Eu acho que ela está alertando a gente para o perigo da gente ir para o outro lado, né? Porque ela fala que para a gente tomar cuidado com essa confusão, né? Que não é que essas pessoas elas estão com uma autoestima baixa e estão querendo colocar o outro para baixo para poder se sentir melhor, né? O que ela fala, essas pessoas realmente se sentem muito superiores. Ou enfim, né? A gente fala essas pessoas, mas não é essas pessoas, né? Acho que qualquer um de nós tem a possibilidade de ir para esse lugar, né? Então, quando a gente está nesse lugar narcisista, a gente realmente acha que a gente é tudo isso, assim, né? Que a gente... Isso tira a gente da humanidade compartilhada também, né? Desconecta. Você está sozinho quando você está nesse lugar também, né? É isso, Fê. Isso que eu fiquei pensando foi justamente isso, assim, de que em alguns momentos da vida a gente já esteve nesse lugar, né? Eu fiquei pensando bem nisso, assim, de achar que não, né? Eu acho que não só na profissão, em alguns momentos, né? Eu acho que difícil quem não teve, talvez não numa posição tão assim, né? Tipo Trump, né? Mas eu acho que difícil, eu não estou generalizando, né? Pode ter uma Madre Teresa de Calcutá aí, mas eu acho que difícil, né? A gente não ter se colocado em alguma posição. E eu fiquei pensando até no contrário também, não sei, aí eu mesma me confundi, mas tem também aquela outra posição do coitadinho, sei lá, do vítima, de também, né? Que é algo que... Agora eu esqueci o que eu estava pensando, mas assim, tem aquele outro lado também da moeda de você... lembrei, de você jogar algo como você, não, eu não sou nada e não sei o quê, e de também você receber alguma coisa, né? E aí, com esses nossos encontros, eu tenho, assim, me perguntado muito assim, mas por que que eu estou fazendo isso? E eu acho que é um alerta, assim, bem legal, para a gente não se colocar nem numa posição e nem outra. Sabe, assim... Bom, eu estou agradando essa pessoa, mas por que que eu estou? Eu estou fazendo bolo para os porteiros e estou levando lá, mas por que que eu estou fazendo isso? Sabe? Sim. E eu acho que o alerta é meio esse, né, Iguara? Porque, assim, às vezes é um pouco o que a gente começou falando, né? Às vezes a gente acha que a resposta para os nossos problemas é a gente se sentir melhor com a gente mesmo, assim, a gente se sentir mais valorizada, né? E realmente tem um tanto que ajuda mesmo, mas o excesso disso desconecta a gente, o excesso disso deixa a gente sozinho também, né? O excesso disso, porque dá um barato, né? Você vê que você você tá ou fazendo muito bem para as pessoas, né? Que é o caso que ela fala aqui, ou que você está tendo muito sucesso profissional, né? Esses resultados positivos, eles ativam, né, áreas de dopamina do nosso cérebro que criam um rushzinho, né? Um bem-estar. E eu acho que isso também leva a gente para um lugar ruim, né? De isolamento. E eu acho que depende da... Quando eu me faço essa pergunta, eu acho que a gente sempre volta em algum buraco lá que a gente tem, um buraco emocional, sabe? E quando você se responde, às vezes não é a mesma motivação que você acha do porquê que você estava fazendo. E isso dá um baita autoconhecimento, né? E aí você, conforme a resposta que você chega, você até muda o seu comportamento, né? Para melhor, né? Mas daí, vamos dizer assim,
um comportamento, não sei se você está entendendo, assim, sincero, um comportamento, bate com, a ação está batendo com o diálogo, né? O que você está falando é um realinhamento de intenção, né? Porque o que ela está falando aqui é que, de repente, ações que são muito aparentemente positivas, elas estão com uma intenção um pouco distorcida. Isso, é. E eu estava pensando nisso, quando você faz essa pergunta, né? Eu acho que você vai chegando lá onde tem o seu, aquilo que você excede é aquela falta que você está cobrindo, né? Uhum. É isso. Gente, são 7:03. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu queria falar, não sei se dá tempo, mas era só para trazer uma informação de um livro que eu li já faz um tempinho, de um psiquiatra, e ele fala de autoestima. E eu gostei muito do jeito que ele falou, que, assim, quando eu li essa parte do livro da autocompaixão, meio que deu um nó na minha cabeça, assim, foi muita informação, assim, porque eu penso que a autoestima em si, ela não é algo negativo, porque é algo nosso mesmo, do ser humano. Igual ele coloca no livro aqui que a base da autoestima é o que a gente pensa sobre a gente mesmo e a possibilidade da gente se legitimar ciente das nossas limitações e das nossas imperfeições. E aí ele vai falando um pouco da autoestima sadia, da autoestima alta, que é um pouco dessa questão narcisista, da arrogância. E aí ele fala bem que de onde que a gente pauta a nossa autoestima. Então, se a gente pauta a nossa autoestima num referencial externo, isso pode fazer, tipo, criar uma autoestima frágil que coloca a gente na mão do outro. Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, até que ponto essa autoestima ela pode ser nossa aliada ou ela pode, às vezes, sabe, meio que agir contra, assim. Eu fiquei, deu bem um nó assim, na minha cabeça na hora que eu li isso, eu fiquei pensando muito nisso, assim, em relação a toda essa percepção da autoestima, assim. Até onde eu entendo, assim, né? Posso estar errada, mas até onde eu entendo, o que a Christine Neff fala não é que a autoestima em si é um problema, né? Acho que é um problema quando você tem muito baixa autoestima ou muito elevada, como uma personalidade mais narcisista. O que ela coloca é que a autoestima ela é limitada. Então, assim, a autoestima, ela tá ali com a gente e tá fazendo, e é boa até que a gente comete um erro. E ela não se sustenta diante do erro, ela não se sustenta diante das nossas falhas que vão acontecer inevitavelmente, né? E aí eu entendo que ela não coloca que é ruim a autoestima, ela coloca que ela é limitada, né? Eu acho que vai muito de onde a gente pauta a nossa autoestima e como que ela vem sendo construída, né? Que na maioria das vezes ela é construída nessa questão de precisar de um referencial externo, de uma aprovação, e aí essa busca criar, às vezes, essa necessidade de estar sempre mais, sempre, não sei, se sobressaindo para se sentir bem também. Não sei. É bem amplo o tema. Não, super. É um campo inteiro de pesquisa, né? Mas não tem uma parte no início, não tem uma parte no início do livro que ela fala isso, da autoestima é mais uma coisa externa, né? Que a gente precisa de uma avaliação externa, e a autocompaixão é mais interna, né? Acho que tem um trecho do livro que ela fala isso, assim, me recordando. Ela fala muito, né, da autocompaixão como relacionada a sucesso, né? Seja sucesso eu como pessoa e aí eu acho que pode ter uma coisa de interno também, mas tipo, eu sentir que eu sou uma pessoa boa, uma pessoa que vale a pena, uma pessoa, né, que inerentemente é boa o suficiente, assim, né? Um valor interno, mas ligada a essa coisa do sucesso, né? Do resultado positivo, assim. Mesmo que não seja algo que eu faço,
mas ligada a um resultado positivo, né? E nesse sentido limitada, porque ela parte da premissa, né, de que há impermanência, de que temos falhas, porque somos humanos e que vamos errar e que vamos, né, ela inclui o sofrimento, assim. Eu entendo que é como se a autoestima, para ela se manter lustrosa e bonita, não pudesse haver essas falhas, entendeu? Que ela fica um pouco à mercê disso, assim, ela fica instável dependendo do resultado e da avaliação externa, principalmente, né? Mas, muito bom, gente. Ó, acho que a gente pode combinar para a próxima semana, começando o elogio indiscriminado, até a 152, antes do confundindo o mapa com território, que é incrível esse confundindo o mapa com território. Mas a gente pode combinar até aí, 146 até 152. Beleza? Sim? Então tá bom, gente. Muito obrigada. Muito bom ver todas vocês, viu? Obrigada. Uma boa semana para todo mundo. Boa semana, Obrigadão. meninas. Obrigada. Tchau, boa semana. Beijo. Obrigada. Gente, obrigada.